Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do Tudo Enem. Tudo tranquilo? Como vamos? Estudando demais? Então, galerinha, a gente vai seguir aqui com mais um videozinho trabalhando, do confronto entre o saber científico e o senso comum. Relembrando que já tem 2 vídeos aí lançados na página no nosso canal do YouTube. Dá uma olhadinha, a gente tá fazendo com muito carinho, espero que fique do seu agrado. Hoje nós vamos trabalhar, portanto, o conceito de velocidade e tentar entender qual que é a diferença entre a velocidade que a gente usa no nosso dia a dia, como é a conotação que a gente dá para essa palavra no dia a dia e qual é o real significado científico dela. Então, galerinha, no nosso dia a dia a gente costuma tratar a velocidade, a grandeza da velocidade como sendo única e exclusivamente um número. Então, quando a gente pega, por exemplo, o recorde de velocidade atingida por Usain Bolt é alguma coisa na faixa de 44 km por hora. Isso seria a velocidade instantânea máxima que ele atingiu. Um guepardo, por exemplo, que é um animal terrestre que se move com a maior velocidade que a gente conhece, chega na faixa de 115 km por hora. Já um último trem-bala que foi lançado aí, ele consegue atingir a gigante marca de 603 km por hora. Esses valores, o que eles quereriam dizer para a gente, A ideia basicamente é a seguinte: olha, se esse meu trem-bala ele conseguisse se movimentar por 1 hora inteira, mantendo esse valor de velocidade constante, ele percorreria alguma coisa aqui, então, perto de 603 km. É isso que quer dizer a ideia de velocidade, Já o Usain Bolt, por exemplo, se ele mantivesse esse valor de velocidade constante, ele se moveria bem menos, ele se moveria 44 km apenas em 1 hora de movimento. Então, a velocidade no nosso dia a dia diz basicamente qual é a distância que você percorre em um certo intervalo de tempo. Se esse valor é grande, você está andando rápido, você percorre muita distância em pouco tempo. Se esse valor ele é pequeno, você está lento, consequentemente, você percorre pouca distância em um certo intervalo de tempo. Vamos entender como que a gente vai pensar na grandeza da velocidade, tá? Eu tenho aqui 2 skatistas, skatista A e skatista B. Ambos se movem com 10 metros por segundo de valor de velocidade, tá beleza? A diferença é que um está andando da esquerda para a direita, enquanto o outro está andando da direita, para a esquerda, ok? Então você percebe que a rapidez com a qual ele se move, a quantidade de metros que cada um anda por segundo é a mesma, tanto para o A quanto para o B, mas eles possuem intenções diferentes de movimento. O carinha A, ele quer chegar em algum local à direita, o carinha B, ele quer chegar em algum local à esquerda. Então, apesar de mesmo valor de velocidade, esses 2 corpos eles possuem intenções diferentes. E é isso que vai fazer a gente ter que tomar muito cuidado na hora de caracterizar as velocidades dos corpos. O fato da intenção dessa velocidade ser diferente, de para onde que esse cara está querendo ir, mudar de um caso para o outro, é suficiente para que digamos que as velocidades não são iguais. Galerinha, então para entender bem o conceito de velocidade, a gente vai pensar em 2 ideias: valor e intenção. O que quer dizer valor e intenção da velocidade? Olha, se eu tiver uma formiguinha que se move a 1 metro por segundo, ok? Aqui no meio da minha tela, e eu tenho aqui 3 pontos, ponto A, ponto B, ponto C, todos esses pontos estão a uma distância de 1 metro da formiguinha. Daqui 1 segundo ela consegue chegar em qualquer um dos 3, mas por mais que eu saiba o valor da velocidade, eu não faço a menor ideia de para onde que ela está andando. Eu preciso de mais informações. A partir do momento em que eu der, por exemplo, a intenção da formiguinha como sendo uma intenção de se mover 1 metro a cada segundo, porém não é de qualquer maneira, ela vai se mover na horizontal, ok? Nesse momento eu estou reduzindo as possibilidades de movimento. Eu sei que essa formiguinha ela não vai para o ponto B, porque para ir para o ponto B ela deveria se movimentar na vertical. Eu sei que ela vai ou para o A ou para o C, mas ainda não está 100% claro. A partir daí, então, eu vou dizer o seguinte: a minha formiguinha quer se mover 1 metro por segundo na horizontal para a esquerda. Quando eu digo que a intenção de movimento dela é horizontal e para a esquerda, eu estou dando o que a gente chama de sentido. E agora eu sei perfeitamente para onde que ela vai, ponto A e não para o ponto C. Então o valor ele está associado com o que a gente chama nos livros didáticos, de módulo da velocidade, que é o número que representa. Já a intenção está associada com a ideia de sentido, beleza? Mais direção, que quer dizer basicamente para onde que esse objeto está indo. Tudo tranquilo? Velocidade, portanto, é módulo, direção e sentido, ou de forma mais simples, valor numérico e a intenção de movimento do. Por exemplo,
Ao entrar em uma curva, imagina que um carro ele mantém o seu velocímetro cravado nos 60 km por hora, tá beleza? E a gente sabe que a velocidade numa trajetória curvilínea ela é sempre representada por um vetor tangente, a trajetória. Então, em todos esses instantes, esses vetores que eu estou desenhando, eles me dão a velocidade do corpo. O que eu posso entender? Num primeiro momento, a velocidade do corpo, essa primeira azulzinha que eu desenhei, ela tinha a intenção de trazer o corpo até esse primeiro ponto que eu marquei como A. A segunda velocidade, ela tinha a intenção de trazer o corpo até o ponto B. Já a terceira velocidade tinha a intenção de trazer o corpo até o ponto C. Como esse corpo está fazendo uma curva, as suas intenções elas mudam à medida que o tempo passa. Isso quer dizer justamente que a sua velocidade não é mais a mesma, porque mesmo que ela tenha sempre o mesmo valor, ela está mudando de intenção, ou seja, de direção e de sentido. Portanto, nesse movimento a velocidade ela não é sempre igual, a intenção está mudando. Ela é variável. Vamos analisar aqui então alguns dos movimentos que a gente tem contato direto nos exercícios de física, tá beleza? Movimento retilíneo uniforme, o famoso MRU ou MRU. Movimento é mudar de posição. Retilíneo quer dizer trajetória em linha reta e uniforme quer dizer que o valor da velocidade, o módulo dela não se altera. Então se eu tenho aqui, ó, instante de tempo 1, 2 e 3, a velocidade tem que ter sempre o mesmo valor. Mas repare que se a trajetória é retilínea, além da mesma intensidade, do mesmo valor, a intenção também vai ser sempre igual. Esse cara vai ter que estar andando sempre, por exemplo, da esquerda para a direita, de acordo com o que eu disse aqui, tá beleza? Então esse movimento ele pode ser considerado com velocidade constante? Perfeitamente, o valor é sempre igual e a intenção de movimento é sempre a mesma. Velocidade constante. Ok? Um movimento chamado de MRUV, tá beleza? M, movimento, mudança de posição, trajetória em linha reta, retilíneo, uniformemente variado, quer dizer que você tem uma aceleração uniforme nesse movimento. Então o cara parte do repouso, velocidade igual a 0, depois vai para uma velocidade de 2, 4, 6. A velocidade vai aumentando de maneira uniforme, sempre no mesmo ritmo, tá? Esse movimento ele pode ser considerado com velocidade constante? Sim ou não? Olha, a intenção da velocidade é sempre a mesma, né? O vetor velocidade está orientado sempre da esquerda para a direita, mesma intenção. Porém, a intensidade está mudando, esse cara está andando cada vez mais rápido, o valor ele não é constante. Então esse movimento, apesar de ter intenção constante, ele não tem valor de velocidade constante. Então a velocidade, o vetor como um todo, ele é variável. Então, para finalizar, vamos falar de um corpo se movendo em uma trajetória curvilínea. Movimento, mudança de posição, curvilíneo, trajetória, curva qualquer. Não precisa obrigatoriamente ser circular. Então, esse cara ele tá a velocidade sempre com o mesmo valor de 20. Mas em uma trajetória curvilínea, a intenção ela tá sempre mudando. Esse cara tá cada hora tentando ir para um lugar. Mas como ele tá fazendo curva, essas intenções elas mudam o tempo inteiro, ou seja, direção e sentido variável. Se o valor é sempre igual, mas a intenção mudou, a velocidade não pode ser dita constante. Tá beleza? Uma coisa tem que ficar muito clara. Quando um exercício, quando um enunciado diz velocidade, ele está se referindo a uma grandeza vetorial, ao módulo, a direção e o sentido, ou seja, valor e intenção. Quando ele quer falar só do valor, ele diz o módulo da velocidade. Quando ele quer falar só da direção e sentido, ele também é específico. Quando é mencionada a palavra velocidade, é representando a grandeza como um todo. Tudo beleza? Galerinha, curta, compartilha, siga e acompanhe a página do Tudo Enem. Tamo junto tentando fazer um material bacana para vocês, tá bom? Um abraço, bons estudos e até mais!